Elevar nosso pensamento ao alto e rogar a Jesus e os seus mensageiros que nos inspirem mais uma oportunidade desse nosso encontro, visando sempre o esclarecimento através do canal principal que todos nós temos, que é o canal intuitivo, que nos liga o nosso campo mental, nossa sombra de passado, com a necessária reflexão sobre todos esses assuntos abordados e sirva para o crescimento individual de cada um, se inserindo na coletividade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 3, página 35 do nosso arquivo em PDF, para quem está acompanhando. Entendimento. O zimbório estrelado, aos raios liriais da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples caso de obsessão. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vacuidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito, não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário, quantas atividades pregressas. Banham-se no estige dos antigos, cujas águas lhes facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno a oportunidades de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, demoramo-nos por nossa vez em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Esclarecido, com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzi reverente. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual. Sim, confirmou o Gúbio humilde. Aliás, não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele à breve expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço,
Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações da esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos, sob os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhe são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma, como que se fazia mais bela. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se a surdina, e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal divina, e lágrimas tranquilas inundaram-me o rosto. Um instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que o outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe, em número de 20. Comovedora partitura soou argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor,
e pouco a pouco, desse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de uma dona antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhe exornam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha a nossa, avançaram com lágrimas discretas e rojaram-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder este doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo embalde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco, gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, impelindo-nos a sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade pediu-lhe continuar. A nobre senhora que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhas no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós 3, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidos e felizes,
viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou, comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regenerador e benfazejo. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso, atormentado, abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas recentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas. Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é Flavinha, teu áudio não tá vindo mais. Caiu? Caiu, voltamos. Tá, Sabe onde é que parou, Karim? para aí que eu já te digo. Abandonar Senão eu. quem, abandonar quem nos serviu de Tá, degrau em plena ascensão divina. tá. Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo, com o esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos, para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram ao despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometi, comprometi-me a acolher também, no tabernáculo materno, as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou, desvairado, nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou.
Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos assim reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. As jovens derramavam pranto comovedor, em que se misturavam angústia e alegria, e a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: Não desanimem, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor, e o tempo nos auxiliará. O porvir reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então renovado, receberemos muitos filhinhos, e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia, e dentro da alma, 2 flores, em ambas, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Compensar-me-ão vocês duas de todas as canseiras. Juntas, pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Lembremo-nos de Jesus e avancemos. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar, numa onda de neblina evanescente. Entreolhamo-nos em lágrimas, como quem tivera permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam e música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo certo ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. Ponderando na incomensurável bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei mais uma vez que todas as melodias do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. Ainda não voltara a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um peplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu, ereta e digna, fitando-nos suavemente, à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente um instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência,
Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia a condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos cristalizados no mal e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Pessoal, acho que tem um microfone aberto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou. Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda num mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mandam umas às outras no império universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios de vida imperecível que emitimos uns para com os outros. Como surpreender a perfeita aventura se recebo do Filho amado tão somente raios de forças em desvario? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou. Nobre Matilde, estamos prontos. Dita ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino, diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei, dentro em breves anos, para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório, em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sob os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los,
tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do carreiro de santificação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padecerá calúnias e vilipêndios. Será muita vez humilhado à face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Apegar-se-á profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, tê-lo-ei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que presinto de tão longe, meu coração materno, embora na esfera espiritual, encorajou-lo-á passo a passo na direção do esperado triunfo. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e a aperfeiçoar os poderes da mente, minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com teu abnegado concurso na zona abismal. A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre o nosso instrutor, aduziu com nova inflexão de voz. Atenderás Margarida, que te foi filha amantíssima, e que a Gregório ainda se encontra imantada por teias escuras do passado, e colaborarás com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a sublevação em humildade e a frieza em calor. Encontrando-o, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Sob o gelo que lhe cristaliza os sentimentos, descanse inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir, e acredito que a face de tua amorosa tarefa mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertence. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos por nossa vez os mais necessitados. Mas recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Rúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso. Abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará tua bondade e teu devotamento, apoiando meus propósitos de descer
para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Trabalharei reconhecida ao ensejo que me deste. Lutarei, encorajado e feliz. Mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, quem sabe, é provável se verifique um encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores. E dessas tarefas de reajustamento, conto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando, em companhia dele, as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Desvelar-nos-íamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Findo aquele culto vivo de amor imortal, despedimo-nos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite se fizera mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Flores inúmeras saudavam-nos com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de indagações, mas Gúbio, afagando-me os ombros, delicadamente murmurou: repousa a mente e não perguntes por agora. Amanhã seguiremos na direção da tarefa nova, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E convence-te de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. Final do capítulo 3. Bom, a gente vê que esse capítulo já trata da preparação, né, eles já estão com a preparação para fazer a grande viagem lá à Cidade Estranha, que nós vamos ver a semana que vem, que é o próprio abismo, né? Lá assim, seria o ápice da treva, mais a região abissal mesmo, é onde eles vão depois fazer esse resgate do Gregório. Agora, esse capítulo ele dá duas situações de materialização de espírito no mundo espiritual. A gente viu até nessa obra, a última obra do Inácio, que até ele comenta como é que se dá o processo do desdobramento de espíritos superiores no mundo espiritual, quando espíritos já estejam nesse duplo inferior ou duplo superior em relação a nós, ou seja, no mundo espiritual em relação aos encarnados, chamados encarnados.
Nós estamos no mundo espiritual da crosta. E o mundo espiritual da crosta, espíritos que estão lá do outro lado também podem receber em desdobramento, dormindo, em geral dormindo, ou em sessão dessas de mediúnicas, não necessariamente espírita, em processo de desdobramento para receber comunicações, visões, seja o que for de contato com a espiritualidade superior. Isso em desdobramento. Mas para esses espíritos dos duplos superiores, e aí, no caso, essa reunião aí, ela é feita num templo, muito provavelmente um templo dentro ou do nosso lar, ou um posto avançado do nosso lar, neste mundo superior, bem superior em relação ao nosso. Então, essa reunião espiritual num templo, e aí dá para se ver ali que provavelmente é um daqueles ambientes, né, onde vários seguidores de fé, seja qual for, com a espiritualidade superior, né, voltados para o bem, possam realizar o seu contato com o mundo espiritual. Porque essa história de achar assim, nós aqui podemos entrar em contato com a espiritualidade. E entramos por pensamento, por oração, seja a forma que for. E até, inclusive, com o nosso pensamento inconsciente, nós estamos em contato com a espiritualidade. O mundo espiritual, onde eles estão, que tem chão firme e céu aberto, também recebem comunicações espirituais. No caso aí, dois espíritos, né? A esposa, ex-esposa desse tal do Cláudio e a própria Matilde, mãe do Gregório, já são espíritos que estão em faixas vibratórias superiores ao nosso lar. E para se comunicar com o nosso lar nessa região desse templo, tiveram que se materializar. Como se materializa o espírito? Com fluido vital, com ectoplasma. E é possível se materializar no mundo espiritual da crosta terrestre? Sim, viu várias. Hoje até não é corriqueiro, isso é muito raro, raríssimo, né? Mas ocorreu, inclusive, grande parte das materializações na crosta terrestre foi através de médiuns que tinham o propósito do mundo da luz para despertar a consciência para a doutrina. E é um fenômeno que depois foi interrompido. O próprio Chico Xavier participava e participou, né, de materialização, e chegou uma hora que começou a se transformar em espetáculo circense. O Emmanuel determinou, olha, agora chega, ponto final, não vai ter mais reuniões de materialização. Que antes no Brasil, o médium conhecido que mais materializava e tinha uma capacidade absurda de doar ectoplasma e materializava espíritos do lado dele, era o Peixotinho, que é daquela época, lá da década de 30, 40, e que depois, quando ele desencarnou, também não houve mais materialização. E hoje até nem tem mais conhecimento disso, parece que é tão raro, às vezes pode até ocorrer de uma materialização, de um objeto pequeno, de uma flor, ou mas é muito, muito raro. Até porque o processo de doação de ectoplasma para a crosta terrestre ele é imensamente superior ao necessário nessas faixas vibratórias no mundo espiritual. Ou seja, aí se vê que por volta de 20 médiuns, espíritos médiuns de nosso lar, doando ectoplasma para que esses dois espíritos se materializassem. Bom, aí então ocorre, né, com um ambiente propício de oração, de elevação, e o espírito primeiro que se materializou, que é descrito ali, a ex-esposa desse Cláudio. Aí vamos analisar eu queria analisar os dois casos, porque o caso da Matilde, depois vai à obra, nós vamos discorrer muito sobre o caso da Matilde e do Gregório. E depois, no fim, queria até falar sobre a situação do Gregório. Quem foi o Gregório? Papa Gregório IX. Né? Então, depois a gente vai ver isso aí. Mas eu acho muito curioso que essa questão do Cláudio. Quem é o Cláudio? Aí dá para ver no texto que era casado, né? Eles não dá o nome dela ali, e tinha duas filhas. E era um bom marido, teve muita preocupação com o lado material da família, da educação, da saúde deles,
E ele teve uma oportunidade na vida de trair o seu próprio sobrinho, chamado Antônio, está no texto. Né? Ele envenenou esse Antônio, e esse Antônio, lógico, desencarnou, e aí não descreve ali qual é o estratagema que ele utilizou para subtrair da herança do Antônio, provavelmente Antônio era o herdeiro de um irmão dele, alguma coisa assim, e aí a herança ficou toda para ele. E ele, com essa herança, não praticou, dá para ver ali pela situação dele. Ele tinha o grande temor da família não ter condições. E aí, com esse crime que ele cometeu, assassinando o próprio sobrinho, envenenando o sobrinho, ele teve condições de criar bem a sua família e as suas duas filhas e a esposa, e nunca descobriram isso no mundo dos encarnados. Foi um crime que ele levou, e ela comenta ali, durante 40 anos, ele ainda ficou encarnado, com o seu remorso, com o sentimento de culpa, né? Muito interiormente, sem contar para ninguém, e conviveu com o quê? Com, do outro lado, o ódio, perseguição, tanto do Antônio como outras entidades, né? Ele, no caso, até descreve pelo menos 3 entidades, das sombras, né, que estavam convivendo com ele encarnado, e essas entidades interferindo no seu psiquismo. Provavelmente, cada vez que ele dormia, tinha os seus pesadelos, as suas fases, mas foram 40 anos. Ele desencarnou, foi para regiões sombrias atraídos por essas entidades, provavelmente teve um processo aí de vingança desse próprio Antônio, mas não dá para perceber que o Antônio tenha perseguido ele com a ajuda de outros comparsas. Ele simplesmente mais se culpou pelo que fez do que propriamente foi perseguido. As filhas, chegando ao mundo espiritual, onde a mãe já tinha chegado, ficaram, aquela coisa, qualquer um de nós, quando chega no mundo espiritual, a primeira coisa que vai perguntar para os seus afetos: onde é que está o fulano? Onde é que está o fulano que já se foi? Tem notícias dele? E conforme for, a gente vai ter essa notícia ou não, e aí é dito de acordo com a situação individual de cada um, se é interessante ou não, se é propício, né, dar a informação naquele momento ou postergar. Mas no caso das filhas, ela, sabendo que a mãe já provavelmente tinha desencarnado bem antes, ascendeu espiritualmente, já era um espírito, né, superior em relação a todo esse conjunto familiar. Essas duas filhas tentaram, sabendo da dificuldade do pai, tentaram se aproximar. E ele até fazia aquela coisa, certo, com a culpa que ele tinha, fazia de conta que nem estava percebendo as filhas e nem queria interagir com elas, porque ele tem uma questão nossa, porque ele tem a causa também de tormentos mentais, até de doenças, né? O autismo, por exemplo, a esquizofrenia, muitas doenças graves, é o próprio espírito fugindo de si mesmo. Né? Muitas vezes, não quer dizer que todos os casos, mas um dos sintomas que tem é do espírito se voltar para si mesmo e não querer a comunicação, é o isolamento. E o que ocorreu com esse Cláudio foi isso. E aí, com as investidas das duas filhas tentando libertar o pai, provavelmente em comunicações, né, de intermediários, houve um momento em que a mãe se sentiu preparada para se reaproximar e aí pediu essa interferência do GUP, de outras entidades, e houve a comunicação dela para ficar bem evidente, né, e ter o processo bem claro de todo o plano que estava sendo estabelecido. Ela se materializou e necessitou de que ectoplasma. A materialização, usam, aí tem figuras que algumas obras colocam isso quando os espíritos vão lá para o baixo astral, de colocar escafandros como se fosse uma roupa, né? Que na realidade não é roupa, é um ectoplasma, são agêneres, para se tornar visível a essas áreas mais densas para se comunicar, porque senão os espíritos dessa área da crosta aqui no nosso duplo logo imediato,
ao descer, não somos visíveis sem te descer. Só se materializar, e aí, no caso, até a gente vai ver depois, com muitas energias que vão ficar durante algum tempo, vai ser da forma de agênere. E agênere a gente já estudou em outras, né? Tá nas revistas do Kardec, o próprio Kardec fala dos agêneres. Jesus, quando, depois da crucificação, por diversas fases dele se comunicou, foi como agênere. Né? Então, é com ectoplasma, claro que ele, com a inserção dele sobre, né, um domínio quase que praticamente absoluto sobre a matéria, as energias, os fluidos, se materializava e conversava, como teve várias conversas com João Evangelista, com os apóstolos, com os 500 da Galileia, com todas aquelas situações que o próprio Evangelho descreve, né, no Ato dos Apóstolos, e até que o que se conhece também pela própria doutrina espírita, né, nas obras, a própria obra do Francisco de Assis tem passagens ali do João Evangelista com Jesus. Né? Bom, então, olha só o que chama mais atenção, que vale a reflexão nossa. Essa entidade, a esposa, ex-esposa do Cláudio, se propõe a reencarnar para novamente casar com o Cláudio, e com o casamento com esse Cláudio, ela vai ter 6 filhos. Vai ter o Antônio, o sobrinho que foi envenenado por ele, as 2 filhas que estão participando dessa reunião né, de reaproximação, e mais as 3 entidades que se vincularam a ele num processo de simbiose, seja por vingança, mas de comparsas que se utilizaram das atitudes do campo mental dele, das energias, e se mancomunaram em outras tarefas sombrias. Aí imagina que espírito sublime esse da ex-esposa do Cláudio, né? Já no mundo espiritual superior, ela vai ter que morrer lá naquele mundo espiritual superior para reencarnar na Terra. Porque não tem essa, vai chegar lá de cima e reencarna direto. Tem aquele processo que a gente sabe, ela vai ter que readaptar a energia, se sabe, onde se estuda, e muitos dizem, Jesus se preparou 3.000 anos para vir até a Terra. Se preparou 3.000 anos não para vir até a Terra, para peregrinar por diversas faixas vibratórias do universo, e esse preparo de desaceleração vibratória para suportar o corpo físico novamente. Esses espíritos acima dessas faixas nossas aqui, vamos botar de referência o nosso lar, né? Existem milhares e milhares de cidades desse nível, e essas cidades espirituais, colônias espirituais, onde sublimados espíritos, eles necessitam rematerializar o seu corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico do futuro corpo físico. Então, não é aquele corpo mental que vai reencarnar direto. É um processo de preparação. Lógico, isso tem um planejamento, aí quantos anos que vai se dar isso, esse próprio resgate do Cláudio, quanto tempo, ele onde está também vai desencarnar para seguir num processo, como já estudamos outros casos aí, tá, nessa obra, e outros, né, de desencarnar no mundo espiritual inferior e reencarnar, ou seja, vai despertar num mundo intermediário para o processo de adormecimento no futuro corpo físico na crosta terrestre. E aí a gente percebe assim, essa esposa, né, ex-esposa do Cláudio, que vai novamente reencarnar, sublimada, e ela realiza olha a tarefa dela de desprendimento, de nome de uma coletividade, ela com o gesto dela de amor às 2 filhas e de misericórdia como ex-marido, vai retornar na mesma tarefa de quantas e quantas, ou marido e mulher, teriam essa visão hoje de passar por toda a situação semelhante a essa, dizer assim, eu volto e faço o sacrifício, mas tem uma grande, ainda me pega mais 3. Vou pegar o sobrinho que foi assassinado, né, o que foi
injustiçado, e pega mais 3, e ela vai criar 6 filhos, claro, com 2 joias, ali é a pedra já lapidada, que são as 2 filhas, e olha o problema que ela vai ter de convivência do Cláudio, futuro reencarnado Cláudio, pai, do sobrinho que ele assassinou, com 3 comparsas de atitudes malévolas, né, de densas que ele teve no passado. E aí, o que vale para nós? Já o primeiro aprendizado. Com isso, a gente não pode compreender muitas convivências de famílias difíceis que às vezes a gente vê assim, tem um pai, uma mãe, vários filhos, e aí um que o outro tem uma afinidade muito com a mãe, com o pai, e tem 2 que não se dão nada bem com o pai, ou um tem quase uma raiva incontida com qualquer coisa com o pai ou com a mãe, né? Mas acontece que é com o pai, porque a gente sempre fala do espírito feminino, que é muito mais fácil uma encarnação dessas, reencarnar como mulher, porque a sensibilidade psíquica fica muito mais próxima da sua ascensão espiritual. Ou seja, o espírito mais preparado é mais fácil vir num bolsão kármico, numa coletividade necessária de reparação, para impulsionar o amor à luz naquela convivência familiar. Vejo só o desafio dessas convivências difíceis que essa mulher, essa senhora, vai ter no seu futuro próximo. E o quanto que a gente pode refletir, às vezes, quando é fácil. Temos irmãos, cunhados, sobrinhos, né? Ou seja, convivências difíceis, às vezes até alguém que, por uma situação até inesperada, acaba sendo agregado ao nosso núcleo familiar, né? Alguém que lá perdeu o pai, perdeu a mãe, ou perdeu isso, aquilo, se agregou, e a convivência não é nada fácil e é extremamente difícil. Eu conheço um caso, um colega meu, ex-colega, né? Já há muitos anos atrás, eu me lembro que ele adotou uma criança, 2, 3 anos, filho de alguém lá, e aí é aquela coisa, era adotado e tinha outros filhos, tinha mais 2 ou 3 filhos. E essa criança, por 12, 13 anos, começou a dar problema no colégio, problema no seguinte. Olha, eu sei que é o seguinte, ele estava a criança com 16 anos já estava envolvido com drogas. Foi em determinada festa, determinado isso, envolvendo polícia. Esse menino está com 17, 18 anos, foi preso. Esse pai, o sofrimento que ele tinha, assim, mas eu percebi, até uma vez até conversei com ele, tem algum momento de arrependência? Ele disse, não. E a coisa que mais me dá, assim, uma satisfação, que a minha mulher, a mulher dele, não teve a iniciativa de querer a adoção, mas ela aderiu porque ele queria adotar. Ela é a que mais me incentiva e me dá força. Eu fiquei impressionado, assim, uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, e não sei o que deu, faz muitos anos isso, e uma coisa que chamou muito a atenção, isso é a expressão do amor. E é isso aí. E a gente vê essas situações no dia a dia, se a gente lê, estuda tudo isso e não pensa nessas coisas para melhor compreender a vida, melhor compreender a família, melhor compreender uma situação que nós nos defrontamos, vale pouco, porque um dia a gente vai ter que se dar conta disso. Um dia, esse dia pode levar, como a gente vai ver, está vendo aí a situação da Matilde, quase 800 anos separada do Gregório, não se afastou psiquicamente do seu sentimento de mãe em relação a ele. Ele adormecido na maldade, continuando lá, a gente vai ver agora quem foi o Gregório. Vamos ver se vai dar tempo. Vai. Aí a materialização. Bom, essa aí eu acho que vale a reflexão nossa dessa reencarnação do Cláudio com a sua ex-esposa. E a materialização da Matilde, que foi do mesmo processo, do mesmo encontro. A Matilde se materializa e tem aquele diálogo com o Gúbio. Por que foi com o Gúbio? Porque a relação com o Gúbio
também estava atrelado a um auxílio que o Gúbio ia ter que dar a um espírito da chamada, ele até descreve ali, a Margarida, que tinha sido filha do Gúbio, provavelmente naquela época lá do Gregório. E a Margarida estava, nesse momento, encarnada. E ela, encarnada, estava sendo subjugada por um processo obsessivo, né, agudo, pelas falanges do Gregório. O Gregório estava com suas falanges, e provavelmente ele tinha, não sei se isso aí vai ser descrito ou não, mas eu não me lembro, se a Margarida tem vínculos com o Gregório sob o aspecto daquela época, se foi por sedução, por sexualidade, seja o que for, né? Porque a Margarida está encarnada em processo obsessivo e o Gregório, o Gúbio, tem muito interesse em se reaproximar e aí aproveita o ensejo da reaproximação da Matilde e a Matilde faz a referência para ele, olha, também é sublimado o pensamento de Jesus, que nos dá essa oportunidade de assistência à tua filha querida, e que aí o Gúbio diz para ela, não, mas graças também ao processo que vai ser possível a tua reaproximação com o Gregório. Então, já a libertação vai ser coletiva, isso nós vamos ver mais tarde. Mas aí é importante colocar aqui, assim como se colocou da esposa do Cláudio, a Matilde, ela vai reencarnar, também vai ter que morrer lá nesse mundo espiritual superior, para ser novamente mãe do Gregório. E uma coisa que me chamou mais atenção foi o projeto que ela descreve da futura encarnação do Gregório. Não vai ser uma coisa do ano seguinte, do mês seguinte. Ela diz, primeiro eu tenho que providenciar a minha vinda e o processo, se der tudo certo, ela não estava dizendo, vai ser libertado, se der tudo certo, é previsto, tem um projeto para ele. E aí, por que o projeto para ele? Porque não é de livre escolha. O espírito, quanto menos tem os seus méritos, não porque ele é punido por não ter mérito, ele não tem a condição da consciência de elaborar aquilo que a gente viu de encarnações que são elaboradas, olhar o projeto perfeito e ver quais os pontos que ele tem. Então, é dado a ele uma oportunidade quase que compulsória. E olha o que chama a atenção. Ele vai reencarnar filho da Matilde mais adiante, e é bem mais adiante porque ela também vai se preparar para vir, e quando ela for mãe, ter a condição de ser mãe, vai receber no berço como filho. E ele, enquanto isso, vai o quê? Da sua libertação lá de 700, 800 anos, com degradação, corpo espiritual, vai passar por um processo também de reencarne transitório até chegar à condição de reencarnar na crosta terrestre. Mas ele vai reencarnar na crosta terrestre se a gente fosse, à luz do que a gente estuda e acha, vai vir um espírito completamente com defeito físico, com problemas mentais e tal. Não, ele vem sob a tutela da mãe, com muito amor, vai ter todas as condições materiais, ela deixa bem claro, ele vai ter condições financeiras, vai ser abastado, ele vai ter poder, mas nesse poder, com muito amor, com a mãe e tal, vai ter uma conduta aprazível, vai ser bom, vai procurar ajudar muitos daqueles que ele deixou para trás, que ele causou mal, que isso, que aquilo. Mas, ao longo desse percurso de ser e procurar ser uma pessoa boa e praticar a caridade, de ajudar ao próximo, vai ser traído, vai conviver com a falsidade, vai conviver com o desprezo de determinadas situações, vai se decepcionar muito, e o tempo vai passando e a mãe vai desencarnar. E ela já está antevendo que vai sofrer no mundo espiritual, porque aí vai ser o ocaso daquela encarnação dele de viver uma velhice no abandono, com doença, provavelmente com fracasso financeiro, na derrocada financeira que vai levar
um processo, aquelas traições, aquelas coisas, os negócios mal feitos, as traições do sócio, ou a tentativa de ir por um lado e acaba se dando mal, pessoas que perdem o próprio emprego e tudo. E isso mais uma reflexão assim para a gente que procura estudar a doutrina, de achar que a encarnação, a próxima, vai ser tão horrível porque é resultado da sua prática. A gente vai ver um pouco da prática do Gregório, de perceber assim que ele, na encarnação seguinte, é acolhido, vai ter condições, mas como? Vai ter dinheiro? Vai ter... A prova dele é ter dinheiro. A prova dele é ser rico, é ter condições materiais, e o uso que vai fazer dessa situação vai levar a outros reflexos, inclusive, num primeiro momento, de ser admirado na sociedade e depois de ser vilipendiado, como ela diz ali, né, fruto da falsidade e tal, e vai ser desafiado a enfrentar várias necessidades de pontos de equilíbrio. Isso vai levar o que o espírito do Gregório? Vai desencarnar nessa velhice, nessa doença, e, fruto de toda essa experiência que ele teve, vai ser acolhido no mundo espiritual de novamente reencontrar Matilde, e lá sim, já com preparo, com uma determinada consciência dos seus equívocos, do efeito do seu kármico dos pontos a serem reparados, com consciência, mais adiante vai reencarnar com situações que ele vai poder expungir, vai poder reparar, vai poder expiar de uma forma consciente, que é o processo que muitos de nós podemos ter passado por isso. Quem diz que aí hoje a gente tem essa condição, nós temos a condição que temos hoje, de ter saúde, de ter o que comer, de ter o mínimo de condição de conviver com pessoas e ter o mínimo para estar encarnado e poder levar adiante a sua tarefa, a sua prova, mas, ao mesmo tempo, de reflexão, porque a reflexão nossa é necessária para melhor a gente compreender e projetar esse futuro e de compreender, às vezes, até obstáculos que a gente vive no dia a dia. Coisas que a gente acha assim, por mais que a gente possa planejar, não vou querer que falte isso, aquilo para minha família, para mim. Se é uma situação dessas, que vai ter que enfrentar, não há o que a gente faça que vai poder libertar a vida de outro, porque está no processo de destino. O destino é tudo aquilo que a gente não tem a condição de interferir e que acontece. Nós não demos a causa, mas aconteceu. Então vai ser, por mais que a gente vai, estou preocupado, a gente se preocupa com o filho, né, com familiares, ou aquele que, minha mãe, meu pai, ou meu isso, meu aquilo, o que vai ser da vida desse, daquele? A gente clama muito para que nada ocorra, mas o que tiver muitas vezes que ocorrer sobre um determinado sacrifício e que vai implicar em desafios a terceiros, não há o que a gente faça que vá mudar. Por quê? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance e fazer com amor, com prazer. Se faz com prazer o que está ao nosso alcance hoje, o que vir a ocorrer, nós vamos estar sempre acolhidos para essa espiritualidade. Então, é uma Matilde para o Gregório, mas todos nós temos uma Matilde, temos um pai, um espírito, vários espíritos que estão clamando pelo nosso sucesso. Ou a gente olha para trás, 700 anos para trás, 1000 anos para trás, nós estivemos onde? Estivemos encarnados, passamos, voltamos, estivemos nessa sombra de passado, mas vinculados a espírito. Nós nascemos e renascemos porque houve um pai, uma mãe, houve convivência familiar, houve convivência social. Nem todos desses possam estar tão associados à nossa sombra. Muitos já eram sublimados. E onde é que estão esses espíritos? Estão na espiritualidade. Parte deles estão nessa espiritualidade superior. São a esses que nós, em oração, não entendemos, e não há necessidade de saber, quem está me acolhendo é o espírito, meu
do ano tal, do século tal, não há necessidade disso, de saber quem e como, mas eles estão em nome da luz, prontos a nos assistir. Isso é a vocação que a gente tem que despertar e de compreender melhor até nos momentos dos nossos pedidos, né? nas nossas necessidades, na oração, no nosso pensamento elevado. Muito interessante essa questão toda do Gregório, e que nos faz assim pensar, de não refletir, tal é a consequência, a próxima encarnação vai ser isso. Não, acho que a próxima encarnação, quem foi o Gregório? O Gregório foi o Papa Gregório IX. Quem foi o Gregório, o ano dele, até aí eu vejo, porque está nessa obra aqui que eu tenho, aqui, as duas, da Igreja e dos Papas. Ele foi o eleito em 1227. O Francisco de Assis, a gente sabe aquela obra do Francisco de Assis, o Francisco de Assis ele desencarnou com 43 anos, em 1226. Né? Ele foi canonizado em 1229. Quem canonizou o Francisco de Assis foi o Gregório IX. O Gregório IX ele já era bispo na época que o Papa Inocêncio III foi o que recebeu, lembra aquela peregrinação que o Francisco de Assis foi a Roma? Ele foi recebido, e até o Inocêncio recebeu por sonhos, né, por desdobramento, a mensagem, né, que seria de Jesus, em nome de Jesus, para receber o maltrapilho que estava ali. Aí disseram, tem aí um que está de sandália, pé no chão, e quer falar com o senhor, Papa. E ele tinha sonhado, e aí recebe o Francisco de Assis. Ali surge a ideia da igreja ter uma congregação dos que surgem os franciscanos. Toda aquela passagem está lá na obra. E o Inocêncio III, ele desencarnou, morreu em 1216. Em 1216, assumiu o Papa Honório III, que ficou até 1227. Enquanto isso, o Gregório era bispo, tinha acessos lá, já estava a época das ideias da Inquisição de perseguir, através das cruzadas, os hereges, né? E teve um processo, né, que iniciou lá de perseguir o povo hebreu e tal, tinha as grandes cruzadas, começou isso lá no ano 100, um pouquinho antes, depois do cisma da igreja. E o Gregório, ele era um teórico, ele era um intelectual, né, uma pessoa inteligente, e ele tinha muito trânsito no Vaticano, e ele, naquela época, já pensava em instituir regras de perseguição aos hereges. Mas ele não sujava muito as mãos dele. Ele dava e designava os bispos, né? E à luz do poder estatal de perseguição. Então, ele mais adiante, ele instituiu a Inquisição, e com a Inquisição, os regramentos, e dando poder ao inquisidor. Então, em cada localidade onde tinha denúncia de hereges e tal, aí foi a escuridão da igreja, onde pessoas que queriam fazer perseguição a outros por interesses pessoais ou coletivos de famílias, entregavam outras pessoas, e elas eram torturadas para tinham que se justificar pela denúncia que recebiam de estar dizendo que estavam acreditando em outra fé, principalmente por um movimento que naquela época tinha surgido na França, dos cátaros. Lembra, você está também na obra lá do Francisco de Assis. Os cátaros, na realidade, era um movimento religioso cristão que desafiava a igreja, não acreditava nos dogmas e dizia que o mais importante era a pureza da espiritualidade, a simplicidade, mais ou menos o que defendia o Francisco de Assis. Só que o Francisco de Assis foi muito inteligente, intuído pelo Monte Superior, ele não afrontou a igreja. Ele utilizou das ferramentas da igreja para instituir no seio da igreja a espiritualidade com simplicidade e pureza, e assim por diante.
E esses cátaros, na realidade, tentaram enfrentar a igreja, e aí foram perseguidos como hereges. Centenas de milhares de cátaros, não sei, de toda a Europa principalmente na França, Alemanha, foram levados à fogueira pública através dos inquisidores. Quem tinha o poder e designou esse poder foi o Papa Gregório IX. Não necessariamente ele era um torturador, ele possa ter praticado as dele. Ele dava o poder e designava que os hereges deveriam ser condenados à fogueira e assim outras perseguições. Aí você vê assim casos de perseguição. Tinha gente que, para se vingar ou querer, tinha de tudo. Um queria cobiçar a mulher do outro, aí armava, junto com o inquisidor, uma denúncia contra aquele marido. Aquele marido era denunciado, preso, torturado, ficava no calabouço até a morte. Morria. E depois ainda eles queimavam o cadáver porque tinha que queimar, porque o herege tinha que ser queimado. Eles desenterravam até os acusados que já tinham sido sepultados para queimar na fogueira pública junto com outros que eram queimados vivos. E aí aquele padre, ou aquele bispo, ou aquele religioso, ou aquele que denunciou aquele herege, cobiçava a mulher que ficou viúva, e isso, ele tinha muito dessa situação. Tinha situação de apropriação indébita, muitas vezes, contra o patrimônio de terceiros. Fazia uma denúncia contra uma família, contra um comerciante, ele perdia tudo, todos os seus bens, que eram convertidos para a igreja, a Santa Igreja, e aí esses bispos, esses padres interesseiros e tudo, eles auferiam para si a própria propriedade que foi tirada de forma violenta. Isso é a escuridão da igreja, né, que ocorreu, e que naquela época era uma coisa que era feita em nome de Deus, em nome de Jesus, preservando o evangelho de Jesus contra os hereges da sua doutrina do evangelho. E era assim. Onde a gente estava nessa fase? Nós estávamos ou dedurando, ou assistindo sem fazer nada, ou sendo o próprio agente que tinha determinada vantagem. E não foi uma vez, várias vezes. Fomos para o mundo espiritual, voltamos e vai. Nesse vai e vem que levou todo esse período todo, que a gente estava falando ali do Gregório. O Gregório ele foi eleito Papa, foi no ano 1227, eu anotei ali, 1227, depois do Papa Honório III. Ele ficou até 1241. Ele introduziu a Inquisição e, naquela época, ele se utilizou de um ramo da igreja, que eram os dominicanos, que eles eram considerados assim, os mais assim, violentos da Inquisição, contra os hereges, e eles é que faziam o serviço sujo, e o Gregório tinha um determinado sentimento que ele sempre guardou, o contato que ele teve com o Francisco de Assis, e a pureza do Francisco de Assis contagiava ele. Ele tinha uma sensação com o Francisco de Assis realmente de santo. Tanto é que 2 anos depois, 2 anos e pouco, quase 3 anos, que o Francisco de Assis morreu, ele canonizou, já como Papa, o Francisco de Assis. Então, São Francisco surgiu com o Papa Gregório IX. Esse mesmo Gregório, que aí ao desencarnar, foi atraído a essas áreas, que ele, depois que desencarnou, foi eleito um Papa, o Celestino IV, e aí ele só ficou 17 dias, foi envenenado, e aí depois surgiu aí veio os papas seguintes, naquela época tinha muito de assassinatos de papas, de envenenamento, então era corriqueiro. Né? Então teve o papa que sucedeu o Gregório, ficou 17 dias só. Ele disseram, morreu de velhice, que já era idoso. Foi envenenado e a igreja nunca reconheceu. Então, eu acho assim, esse estudo que se faz à luz da história, de perceber, as coisas não são de graça. Então, lá, esse Gregório tinha a inspiração dele, o lado altruísta dele era
consequência da convivência que ele teve com Francisco de Assis. Francisco de Assis, que sabemos tudo que foi o João, foi isso, foi o Kardec, foi o Chico Xavier. A luz do Francisco de Assis inspirou o Gregório, mas adormeceu durante a sua encarnação, porque o Gregório, esse Papa Gregório, morreu aos 96 anos. Ele, quando morreu, foi atraído a essas áreas inferiores, da crosta inferior da Terra, e lá nas convivências com outros espíritos continuou como Papa, e aí constituiu as suas falanges com outros perseguidores, outros perseguidos que tentaram se vingar lá, foram perseguidos também, e essas falanges interagiram com muitos daqueles que de lá saíam para reencarnar no seio da própria Inquisição. Aquele vai e vem. O está dormindo, desperta no berço, sai das suas atrocidades, retorna, esse vai e vem de sombras de 500, 600, 700 anos. O caso do Gregório, que tinha uma mãe como a Matilde, fica lá todo esse tempo, e aí vai ser resgatado na história que a gente vai ver nos próximos capítulos. Muito interessante a gente ver assim, tá 700 para trás, a mãe amorosa, que uma demonstração dela de nunca ter esquecido, sempre pensando nele, não conseguia se aproximar. Nos últimos 50 anos, conseguiu que ele demonstrasse determinada exaustão mental na prática do mal. A exaustão, aquilo que a gente já comentou em outras oportunidades, a exaustão do fazer o mal, a exaustão das drogas, a exaustão do álcool, a exaustão sexual, a exaustão da usura, a exaustão da prática de querer só os bens materiais, a exaustão de querer mais e mais, aí o cara está lá com 60, 70 anos e quer ser mais e mais, custe o que custar, de ser um super, hiper empresário mais rico, o que quer sair na revista porque é o que mais tem isso, a revista, o lado social. Isso leva a uma exaustão à individualidade, em que em algum momento cai na exaustão, e aí é que é o momento propício da porta estar entreaberta, e esses mensageiros ligados ao nosso passado, em nome da luz, vão nos acolher e vão dar essa oportunidade. Nós também temos várias situações que em exaustão, em algum momento a gente vai ter a condição de perceber mais. Felizmente, quando a gente para pensar em coisas como essa, que se lê, que se estuda, um pouco a gente pensa, onde é que eu estava nesse passado? Estava numa região da Matilde, lá da mulher do Cláudio? Não. Onde é que a gente estava? Estávamos nessas faixas inferiores, nesse vai e vem adormecido, e que, quem sabe lá, quando a gente voltar, que não volte dormindo, ou que acorde logo lá do outro lado, para melhor se dar conta, para melhor perceber tudo que alguém me fez ou me faz aqui tem certamente uma causa de passado. Não significa o cruzar os braços e ficar sendo vítima de violência, não, mas se dar conta. E aí melhor é a nossa capacidade de perdoar. E quando a gente perdoa, mesmo sem saber objetivamente a causa de passado, a gente sabe que está compensando alguma coisa. Assim como boa parte do bem que a gente faz a alguém através da caridade, a caridade material, ela é uma caridade missionária, ela é para compensar certas situações que nós nos vinculamos ao passado, de assistir à injustiça e nada fazer, de ver que alguém está tirando de alguém injustamente determinada coisa e não agiu. E hoje nós temos a oportunidade até de fazer o bem, se sentir bem, mas a gente está compensando um pouco do muito que a gente se associou no passado. Passamos do tempo, mas a gente tinha que concluir com essa parte aí dos papos, que agora a gente vai entender melhor o personagem do Gregório e a vinculação dele com esse contexto, tanto histórico como a vinculação dele com o Francisco de Assis. Levar nosso pensamento em gratidão aos mensageiros do alto, aos mensageiros de Jesus, nos sempre
nos acolhe nesses momentos, a cada encontro nosso, a cada terça-feira. Agradecer para eles o quanto e quanto a cada oportunidade a gente está mais se dando conta, quem sabe um pouco do muito, que nós nos associamos a esses equívocos, a essas sombras de passado, e projetar um futuro. E projetar um futuro a cada um de nós, com a consciência que chegará também um momento que nós vamos ter que olhar para trás e dar assistência à nossa atenção, com muito prazer, com muito amor, a quem possa ter ficado atrás da nossa retaguarda. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.